Olá, queridos do nono ano, sejam bem-vindos a mais uma aula. Hoje a gente vai trabalhar os conceitos sobre genética. Lá no livro de vocês, na página 179, né, é chamado de hereditariedade parte 1. A gente vai ver, nessa primeira parte, os conceitos básicos sobre a hereditariedade e a genética em si, né? Começando pelo conceito, o que significa a palavra hereditariedade? É passar as características à frente para os descendentes. Então, as características parentais são passadas para os descendentes. Isso é um princípio básico para ser considerado um ser vivo. Então, todos os seres vivos têm essa característica da hereditariedade, seja unicelular ou pluricelular. Então, uma célula, quando faz uma divisão binária, né, que é se dividir em duas, as bactérias, por exemplo, elas vão passar o seu DNA para as duas células filhas seguintes. Então, existe essa hereditariedade do material genético. Quando a gente fala de seres pluricelulares, a gente pode ter essa hereditariedade, né, apenas de um parental, né, de um passando para o outro, indivíduos formados de clones, hereditariedade do material genético igual, né, uma cópia, ou pode ter um processo de reprodução sexuada, que você tem cruzamento de dois materiais genéticos. Normalmente dois. Então, você tem dois parentais ao invés de um. Então, dois parentais, você tem dois materiais genéticos diferentes. É o que acontece na espécie humana, é o que nós iremos focar nessa aula. Tá bem? Então, nós sabemos que as nossas características genéticas, elas serão determinadas através da nossa molécula de DNA, que é a molécula que guarda as nossas características. E essa molécula pode ser expressa nas nossas células de duas maneiras diferentes. A dupla hélice, que é a que vocês conseguem ver aqui mais em foco na nossa apresentação, e lá atrás, né, essa dupla hélice condensada, compactada, que é chamada de cromossomo. Tá bem? Então, nós sabemos que na espécie humana, né, o cariótipo humano, ou seja, todo o conjunto desses cromossomos, dessas moléculas de DNA, formam, na verdade, né, 46 cromossomos, ou 23 pares, sendo um par herdado de um parental e o outro herdado de outro, beleza? Aí, dentro dessa questão, nós temos a ideia de cromátides irmãs e cromossomos homólogos. O que seriam as cromátides irmãs? Elas são os braços de um cromossomo. Por exemplo, aqui nós vemos dois braços de um cromossomo. Então, esse é irmão desse, ou seja, o material genético presente ali é exatamente igual, exatamente o mesmo, tá? É uma cópia. E os cromossomos homólogos são cromossomos de mesmo número. Lembra? A gente tem de 1 a 23 e cada um tem dois pares. Então, um par vai ser de um parental materno, outro de um parental paterno. Então, esses cromossomos, que são de mesmo número, 1, 2, 3, 4, 5, até o 23, eles terão dois pares, e cada par ele vai ser herdado de um parental. E esses são os cromossomos homólogos, né? Que um parental materno e um parental paterno são dois cromossomos, podem ser de mesmo número, mas o DNA é diferente. Relembrando, né, que o nosso DNA é formado por essas bases nitrogenadas, timina, adenina, guanina e citosina, mais um açúcar chamado de desoxirribose e um fosfato, tá bem? Então, DNA significa ácido desoxirribonucleico, tá bem? Porque ele se encontra no núcleo da nossa célula. Para a gente entender como é que essas características são passadas dos parentais para os filhos, né, para a prole, a gente tem que entender o conceito de gene. O que é um gene? É uma determinada parte do meu DNA na qual se expressa uma característica. Então, eu tenho uma sequência de bases nitrogenadas, guanina, citosina, timina, adenina, essa sequência irá determinar uma característica, inclusive, que nós podemos ver expressas no nosso fenótipo, como cor de pele, textura de cabelo, cor dos olhos, enfim, estatura. Tudo isso é determinado através de nossos genes. Às vezes de um gene só, tá? Chamada de monogênico, ou de mais de um gene, chamada de poligênico. O local onde esse gene é encontrado é chamado de locus gênico. E a variação entre um gene e outro, por exemplo,
Genes determinam cores escuras e genes determinam cores claras. Tá? A variação entre esses genes das cores, por exemplo, do cabelo, é chamada de alelo. Então, eu posso ter um alelo ou outro alelo. E esses alelos, eles vão variar, né? Eles podem ser dominantes, recessivos, mas a gente vai ver isso para frente. Enfim, aqui nós podemos ver a grande diferença entre o que tem no nosso gene e o que é expresso para os outros verem, que é chamado de fenótipo. Então, os nossos cromossomos, com seus alelos, com os genes, é chamado de genótipo. E o que você vê, né, o que está expresso do lado de fora, em contato com o ambiente, é chamado de fenótipo. O genótipo, ele pode ser de muitos tipos, né? Por exemplo, da primeira figura e da segunda figura, o genótipo é diferente. Mas a expressão no fenótipo é a mesma. E a gente já vai entender por quê. Então, isso pode variar. Beleza. Nós temos 3 genótipos diferentes. Nós temos um genótipo igual no primeiro. Então, eu tenho azão, 2 iguais. No segundo, eu também tenho 2 iguais, mas é azinho. E no terceiro, eu tenho 2 diferentes, que é um azão e um azinho. O primeiro e o segundo, nós iremos chamar de genótipos homozigóticos, porque eles são iguais. Nós temos 2 cromossomos homólogos, lembra? 2 cromossomos homólogos. Temos o locus gênico, ali é a parte onde está o gene, e o alelo, que é representado pela letra. Então, o alelo vai ser representado pela letra. Do primeiro, nós temos 2 alelos iguais, azão. No segundo, nós também temos 2 alelos iguais, azinho. Então, eles são homozigotos, beleza? Então, a gente já sabe que, nesse caso, o azão, homozigoto, vai determinar a cor rosa. E o azinho vai determinar a cor branca. Mas no terceiro, a gente tem 2 alelos diferentes, mas também temos a cor rosa. Vamos entender por que isso aconteceu. Nós temos o azão e o azinho. Então, é heterozigoto. Hétero quer dizer diferente. Então, temos 2 alelos diferentes, um azão e outro azinho. Só que, se a gente observar nas cores, o que está se expressando é a cor rosa, que é determinada lá pelo azão. Então, significa que esse azão é dominante em relação ao azinho, porque ele está se expressando no fenótipo, quando o gene é heterozigoto. Então, nós temos alguns conceitos aí. Primeiro, homozigoto e heterozigoto. Homozigoto, alelos iguais. Heterozigoto, alelos diferentes. E genes, né? Alelos recessivos e alelos dominantes. Alelos recessivos são os que não vão se expressar quando estiverem em heterozigose, como, por exemplo, azinho, azão. Eles só irão se expressar se os 2 forem iguais, ou seja, azinho, que vai determinar a cor branca nesse caso. Então, os dominantes, eles se expressarão de qualquer maneira, inclusive em heterozigose, né? Quando eles não forem os 2 iguais. Então, no primeiro, nós temos um genótipo homozigoto dominante, porque os 2 são dominantes. No segundo, homozigoto recessivo. E no terceiro, heterozigoto, tá bem? E o fenótipo, ele vai variar, dependendo aí do genótipo. Para a gente entender como é que a gente chega nesses nomes e nessas determinações, a gente precisa conhecer Mendel. Gregor Mendel foi um monge agostiniano que estudou a hereditariedade, estudou esse conceito que a gente está trabalhando. Né? Ele depois é considerado geneticista. Ele vai cultivar algumas plantas para determinar como é que essas características passam de uma geração para outra. Tá? E ele vai ter algumas leis. A primeira lei de Mendel é chamada de lei de segregação dos fatores. E a gente vai ver como é que ele fez isso. Mendel observou alguns tipos de ervilhas e as suas características. Ele não só observou, né, a flor, mas a semente, a vagem, né, a estatura desse pé. Então, ele observa diferentes características das ervilhas
e decide, né, trabalhar com algumas delas. O que é um adendo importante é porque que Mendel escolhe trabalhar com ervilhas é porque elas têm uma reprodução fácil de ser assistida e bem rápida, tá? E de fácil manipulação. Então, Mendel escolhendo uma característica, a das sementes, a da cor das sementes especificamente, aí ele vai fazer o seguinte cruzamento. Pegar uma geração de indivíduos puros, chamada de geração paternal. Então, esses indivíduos são puros, eles são só Vzão, Vzão ou Vzinho, Vzinho, sendo o Vzão, Vzão determinando a cor amarela e o Vzinho, Vzinho determinando a cor verde. E cruza essa primeira geração paternal de indivíduos puros, formando a geração F1, né, primeira geração, de híbridos, descendentes dos indivíduos. Só que esses híbridos, como o nome já diz, eles vão ter dois tipos de alelos. Eles não mais serão homozigotos como seus parentais. Eles serão o quê? Heterozigotos. Vocês podem observar que todos os indivíduos são heterozigotos. Então, 100% da prole foi heterozigota. Entretanto, além de cruzar, né, cruzou uma ervilha amarela e uma verde, ele observa que a primeira geração é toda amarela, ou seja, o Vzão, a cor amarela, ela é dominante em relação à cor verde, que é recessiva, só será expressa em heterozigose, tá bem? Embaixo, a gente consegue observar também a segunda geração, que foi realizada através dos cruzamentos desses híbridos. Então, os genes eles irão variar. Eu vou ter 75% de amarelos dominantes e 25% do verde recessivo. Então, Mendel consegue observar através disso de como se segregam os fatores, de como esses alelos serão passados para as próximas gerações, tá bem? Na hereditariedade. Ainda temos a segunda lei de Mendel, a lei da segregação independente. O que é isso, professor? A lei da segregação independente é porque Mendel, a partir desse momento, não escolhe determinar apenas uma característica, mas mais de uma, tá bem? E quando ele trabalha com duas características, ele observa que as características elas irão variar de forma independente. Então, Mendel começa a trabalhar não só com as cores, amarela e verde, mas também com a rugosidade da ervilha. A primeira, amarela lisa, a segunda, verde rugosa, determinado por dois genes diferentes, uma pelo gene V, outra pelo gene R, tá bem? Então, se eu for amarela e lisa, primeira geração P, sempre de indivíduos de linhagens puras, então Vzão, Vzão, Rzão, Rzão. Vzão, Vzão, Rzão, Rzão, amarela, lisa. Vzinho, Vzinho, Rzinho, Rzinho, verde, rugosa. Eles vão cruzar essa primeira geração. Ele vai cruzar essa primeira geração, gerando uma segunda geração, a geração F1, na verdade, a geração híbrida. E essa geração F1, ele vai ter um hibridismo característico, né, das primeiras gerações, a partir da geração P. Entretanto, ele consegue observar uma outra característica, que o amarelo era dominante, ele já sabia. Ele ficou sabendo também que o amarelo, que a rugosidade, ela é dominante. Mas ele queria observar se esses fatores eram independentes ou se tinha a ver com a cor. Então, eu vou ter sempre uma amarela lisa e uma verde rugosa, ou eu posso ter uma amarela rugosa e uma verde lisa. Então, ele cruza a segunda geração, né? A geração, na verdade, F1, depois da geração parental, a geração de indivíduos híbridos, e obtém esse quadro aí embaixo, que existem infinitas possibilidades. Infinitas não. Existem infinitas possibilidades, mas várias, né? 16 possibilidades, na verdade. Então, vocês conseguem observar que a segregação da cor e a segregação da rugosidade da ervilha são independentes, tanto que eu tenho amarelas rugosas e verdes lisas, dependendo da combinação gênica na qual foi feita. Bem? Mas, voltando um pouquinho, existem algumas variações da primeira lei de Mendel, quando a gente olha um único caractere.
Vamos ver quais são elas. A primeira é a codominância. Quando, ao invés de um dominar em cima do outro, né, de um se sobressair e o outro ficar escondido no fenótipo, no que a gente vê, os dois serão expressos no fenótipo juntos. Então, eu não tenho um dominante, um recessivo, eu tenho dois dominantes codominantes. Nesse caso, foi cruzada, né, na geração parental, duas linhagens puras, a linhagem de um boi branco e de uma vaca vermelha. E a segunda geração, e a primeira geração, a geração F1, você gera esses indivíduos híbridos com características de codominância, que é o malhado, né? A famosa vaca malhada. Porque esses dois, ele não vai um sobressair com o outro, mas vão os dois se expressar. Então, eu vou ter partes vermelhas, partes brancas, beleza? E a última geração, eu tenho aí indivíduos diferentes. Tem uma parte da geração vermelha, uma parte da geração branca e uma parte da geração malhada. A dominância incompleta, diferentemente da codominância, ela vai gerar um fenótipo intermediário expresso, tá bem? Então, quando eu for cruzar na geração parental flores brancas e flores vermelhas, no fenótipo híbrido, na geração F1, eu não vou ter plantas brancas com pintas vermelhas, e sim um fenótipo intermediário, que será a mistura dessas duas, que serão as flores rosas. Cruzando essas duas gerações, eu vou ter outros tipos de fenótipos, tá bem? 25% de flores brancas, 25% vermelhas e 50% delas híbridas. Nessa parte, né, a gente vai falar sobre uma coisa diferente que é chamada heredograma, que é uma forma gráfica de se representar uma hereditariedade, tá bem? O heredograma, ele vai ser essa forma gráfica de representar uma família e o que está sendo procurado nessa família. Por exemplo, quando nós temos um heredograma, nós iremos ter sempre uma característica que está sendo visada pelo heredograma, nesse caso, o lobo da orelha solta. Os indivíduos afetados serão pintados e os indivíduos sem essa característica, expressa no fenótipo, estarão em branco, tá? Quadrados para homens e círculo para mulheres. Podemos observar que nesse heredograma, a característica do lobo, né, ela vai ser uma característica dominante. E como isso vai acontecer? Como é que a gente observa isso? A partir do momento que ela vai se expressar, eu tenho os parentais, né, a geração parental, e a primeira geração de filhos. Isso a gente não consegue medir muito bem aí essa característica. Mas a partir dessa geração aqui, a gente consegue observar que 2 filhos vão ter e 3 não irão ter, sendo que os pais, eles são afetados. Ou seja, a partir desse quadro, né, desse heredograma específico, eu consigo observar que se os pais são afetados e os filhos não são afetados, essa característica ela tem que ter alguma variação. Esses pais provavelmente serão heterozigotos. Porque se eles fossem homozigotos, seja recessivo, seja dominante, todos os filhos seriam afetados. Então, eles são heterozigotos, tá bem? Tá bem? E qual é a característica que se expressa em heterozigotos? É a dominante. Então, o que acontece? A partir da observação aqui, eu vejo que eles são heterozigotos, porque eles geraram filhos diferentes, tá bem? Aqui também eu consigo ver isso, mas aqui é mais fácil porque os 2 pais são afetados. Então, os 2 pais afetados geram filhos que não são afetados. Então, com 2 pais afetados, eles são heterozigotos, tá bem? E, sendo assim, essa característica é determinada por uma característica dominante. Por quê? Qual é o tipo de alelo
que se expressa em heterozigose, o alelo dominante. Então, ele sendo um alelo dominante, eu vou ter 2 filhos que podem ser azão, azinho ou azão, azão, dependendo do cruzamento, assim como eu posso ter filhos que serão azinho, azinho, completamente recessivos, bem? E aí a gente consegue, assim, determinar as outras pessoas da família. Todos os que não são afetados são recessivos, então, determinar. E os que são afetados serão ou dominantes ou recessivos. Como é que eu sei que, por exemplo, esse daqui, né, ele não é completamente dominante, ou esse número 2 aqui, completamente dominante? Porque eles têm filhos recessivos. E para ter um filho recessivo, um vai doar um recessivo e o outro parental também tem que doar um recessivo, que é o caso dessa demonstração aqui para vocês. Sempre que a gente precisar saber o genótipo, a gente faz uma demonstração dessa. Coloca, né, os genótipos, os alelos, e vai cruzar esses alelos. Então, azinho, azão, heterozigoto, azinho, azão, heterozigoto. Azinho, azinho, homozigoto recessivo, azinho, azinho, homozigoto recessivo. Lembrando sempre que o parental ele tem que doar pelo menos um dos seus alelos. Ele pode doar tanto azão quanto azinho. Nesse caso aqui, um parental do um azinho e o outro do um azinho. Um do um azinho, outro do um azinho. Um do um azinho, outro do um azinho. Beleza? Então, é assim que a gente consegue, através do heredograma, determinar as características genéticas de uma família, tá? Vamos aqui para a próxima parte. Por último, nós conseguimos observar, a partir dessa interação de codominância, principalmente, o nosso sistema ABO. O nosso sistema ABO, ele é determinado por um genótipo e tem uma expressão fenotípica, tá bem? A expressão genotípica, ela vai variar. Por exemplo, o grupo A pode ser isão A, isão A, isão ou isão A, izinho. Ou seja, isão A e isão A são 2 dominantes, então ele seria homozigoto dominante. Isão A, izinho, heterozigoto. Como o isão é dominante, o isão A é dominante, quem vai se expressar será o grupo tipo sanguíneo A. E as pessoas do grupo sanguíneo A, professora, qual é a diferença delas? Por exemplo, elas vão ter um antígeno, que é algo que fica na superfície das nossas células, das nossas hemácias, como mostrado na primeira figura, né? Esse antígeno vai ser o antígeno do tipo A. E ele vai produzir um anticorpo para combater o grupo B, então chamado de antígeno anti-B. Então, o grupo sanguíneo A pode ter um genótipo isão A, isão A ou isão A, izinho. Produz o antígeno A e o anticorpo B. O grupo B, ele pode ser isão B ou isão B, izinho. Produz o antígeno B e o anticorpo A. Anti-A, né? O grupo AB, ele é um caso clássico de codominância. Isão A, isão B, ou seja, ele apresenta o antígeno dos dois na superfície das suas hemácias. Então, ele apresenta antígeno A e antígeno B. Mas ele não apresenta nenhum anticorpo, ou seja, ele pode receber o tipo sanguíneo grupo A ou grupo B. O grupo O ou 0 não apresenta nenhum antígeno em suas hemácias. Então, ele é livre de antígenos, mas ele apresenta anticorpos anti-A e anti-B. E a sua tipagem sanguínea, e o seu genótipo é izinho, porque ele é completamente recessivo. Então, o grupo AB é uma codominância entre A e B, isão A, isão B, e o grupo 0 ou O, ele é um homozigoto recessivo, izinho. Falando sobre doação de sangue, a gente consegue observar, através desse processo, né, a doação, como ocorrem as doações. Se eu tenho anti-B, eu não posso receber o tipo sanguíneo B. Se eu tenho anti-A, eu não posso receber tipo sanguíneo A. Se eu tenho anti-A e anti-B, eu não posso receber nem A, nem B, nem AB.
Se eu tenho nenhum anticorpo, eu posso receber de todos, tá bem? Além disso, além do tipo sanguíneo, sistema ABO, que chamamos, existe o fator RH. O fator RH também é um antígeno que se consegue se encontrar na superfície das hemácias, e ele pode existir ou não existir. Existindo, é chamado de RH positivo, não existindo, RH negativo. Todos do RH negativo produzem anticorpo anti-RH, ou seja, pessoas do RH negativo não podem receber sangue de RH positivo. E aí a gente consegue estabelecer uma relação entre os grupos. Grupo A pode doar para o próprio grupo A e para o grupo AB. Grupo B pode doar para o próprio grupo B e para o grupo AB. O grupo AB pode doar apenas para o grupo AB. E o grupo O pode doar para todos os outros grupos e para ele mesmo. Mas não pode receber de nenhum outro grupo, só do próprio grupo O. Então, o grupo O de RH negativo é chamado de doador universal. E as pessoas do grupo AB positivo são chamadas de receptores universais. A gente vai ficar com essa parte por aqui e já voltamos.